Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para, sem mais demoras, lhe perguntar, embaixador, se estes desenvolvimentos da última semana na Palestina lhe permitem concluir que houve ali uma pequena trégua nos combates, uma vez que o exército israelita parece estar determinado a sair do sul de Gaza. Parece-lhe uma melhoria, mesmo que ínfima, com certeza, da situação no terreno? Sim, como para saudar os 6 meses da guerra, e é preciso perceber, há aqui um ponto que eu acho que é muito importante para quem nos ouve, e para quem nos vê. O território de Gaza, que o exército israelita pretendeu ocupar, limpar, digamos, tirar de lá, o exército e as forças armadas do Hamas, tem um comprimento de 42 quilómetros, e 7 quilómetros de largura. 42 quilómetros é, para as pessoas que conhecem o Portugal, de Lisboa a Cascais, vamos ser claros, e 7 quilómetros de largura, portanto, faz lembrar um pouco a A5, um bocadinho alargada. E não obstante isso, em seis meses, um dos mais poderosos e eficazes exércitos do Médio Oriente, em particular, mas também eficazes historicamente, não foi capaz de fazer uma ocupação num território desta pequena dimensão, mas foi capaz de, nessa ação, apesar de tudo, ter um descuido de matar 33 mil pessoas, civis na maioria dos casos, e muitas crianças, um número extraordinário de crianças. E fez uma destruição praticamente de todo o território, que será difícil de reconstruir, porque as pessoas viviam lá os seus antepassados. A cidade de Gaza, não sendo um modelo, digamos, urbano muito interessante, era, apesar de tudo, e eu conheci uma cidade com alguma graça e com alguns edifícios com alguma graça, numa lógica de arquitetura mediterrânica, não muito rica, mas de qualquer forma com algum interesse. Eh, o exército não conseguiu levar a cabo, digamos, a liquidação total do Hamas, senão não continuava lá. Fez agora esta retirada e deixou uma brigada, apesar de tudo, dependendo da estrutura dos exércitos, pode ir até 8.000 pessoas, até 8.000 soldados. Eh, e houve uma discussão esta semana no seio de uma administração israelita que está sob uma pressão internacional muito grande, em face do escândalo das mortes civis provocadas por este excesso de legítima defesa. Houve uma discussão porque aparentemente alguns membros mais radicais do governo israelita dizem que, se não houver uma invasão de Rafah, que é a cidade do sul, quase em cima, quase não, mesmo na fronteira com o Egito, que poderão sair do governo e provocar a queda do governo. E isso é a última coisa que Netanyahu naturalmente deseja. Eh, e portanto há aqui uma tensão internacional que se repercute sobre o governo israelita e sobre a própria metodologia da ação do governo israelita. Por outro lado, como é sabido, a grande pressão que existe dentro de Israel tem a ver com os reféns. Há 130 e tal reféns que estão ainda desaparecidos. Pensa-se que poderá haver 100 ainda vivos e poderá haver 30 e tal que já estarão mortos. Só saberemos isso no final. Portanto, esta tensão internacional aumenta sobre Israel. Os Estados Unidos alteraram ligeiramente a sua linguagem sobre Israel. O Reino Unido, que é um early bird, o Reino Unido, quando o Reino Unido fala, para os nossos telespectadores menos ligados às questões internacionais, quando o Reino Unido fala, significa que os Estados Unidos vão falar a seguir mais ou menos da mesma maneira. O Reino Unido não falaria se os Estados Unidos não falassem. Não tem autonomia estratégica no plano internacional para falar sobre questões desta natureza. Portanto, o Reino Unido já está, digamos, cansado também da atitude israelita e está a dar sinais de algum mal-estar. O que significa que repercute aquilo que existe nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos, como temos vindo a dizer, as coisas sejam mais complicadas porque a questão israelita prende-se com as eleições internas.
E, portanto, nós estamos num momento em que, ao mesmo tempo, se passa uma negociação no Cairo sobre cessar-fogo, aparentemente até este momento em que estamos a gravar, e isto é na quarta-feira, na terça-feira, o, o, o Hamas ainda não disse se estava de acordo com as modalidades, provavelmente vai dizer que não, provavelmente vai atrasar, e provavelmente a questão vai se prolongar, como aliás se viu no passado. Só houve um caso em que houve algum êxito numa suspensão muito pontual das hostilidades. Alguma ação das forças do Hamas ou similares ao Hamas ainda continua a verificar-se, a mandar rockets para dentro de Israel. Não morre ninguém em Israel. Não morre ninguém em Israel ao nível da população civil, convém dizer, desde o dia 6 de outubro do ano passado. E, portanto, até agora, em função do ataque terrorista do Hamas, que provocou 1.100 e tal mortos, entretanto, a partir daí, todas as ações levadas a cabo, quer pelo Hamas, quer pela Jihad Islâmica, quer por outras estruturas que eventualmente possam ser similares, não provocou mortos em Israel. Provocou alguns soldados mortos israelitas dentro do território de Gaza, mas, digamos, são números, aliás, muito limitados. E, portanto, estamos nisto, estamos num impasse. E, por outro lado, também há aqui uma outra variável que também não teve desenvolvimentos, que foi a sequência àquilo que foi o ataque israelita, que todos consideram ter sido, ao consulado iraniano em Damasco, que provocou a morte de iranianos e de sírios. O Irão prometeu retaliar, e havia a dúvida sobre se retaliaria de duas formas, ou através de forças que controla, e o Irão controla, de certa maneira, fortemente o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica no Líbano e também dentro da Síria, também as forças que existem no Iraque, de natureza sunita, e os Houthis no Iémen, para além da influência que têm sobre o Hamas em Gaza. O Irão não retaliou até agora. E não se sabe exatamente. O Irão, curiosamente, começa a habituar o mundo a que avisa que vai retaliar, mas depois não leva a cabo essa ação. Chegou mesmo a haver analistas que apontaram para a última sexta-feira, a última sexta-feira passada era exatamente a última do Ramadão e, portanto, tudo se convoiava, digamos, para que fosse o dia da vingança, mas nada aconteceu realmente. O Irão deve estar na dúvida sobre o que fazer, porque sabe que, em primeiro lugar, se atacar os Estados Unidos mandaram, aliás, alguns avisos sobre isso, ou mandar atacar os Estados Unidos através dos seus agentes, esses tais que eu já referi, isto pode ter uma retaliação forte. Sobre Israel, das duas uma, ou faz uma retaliação à distância sobre Israel com mísseis, isso podia desencadear uma guerra entre Israel e o Irão, e portanto o Irão deve estar a medir aquilo que poderá ser, porque Israel poderia, por exemplo, também contra-retaliar, por exemplo, sobre as instalações de enriquecimento de urânio e da suposta caminho para a bomba nuclear que o Irão está a provocar. E se calhar o Irão não quer correr esse risco. Enfim, estamos a ver o que é que se passa. Há um medir de forças neste sentido. O mundo ocidental continua muito preocupado, o que é natural depois de 33 mil mortos. Poderá ser que depois de 66 mil mortos, quando isto duplicar, continue a ficar preocupado. Mas esta é a sina tradicional da relação entre o mundo ocidental e Israel, onde eu volto a dizer com toda a abertura e com toda a candura, o Israel, faça o que fizer, terá muita parte do mundo ocidental consigo, independentemente de tudo o que fizer puder ser humanamente e moralmente condenável. Israel tem uma espécie de carta de alforria para funcionar internacionalmente à margem da lei internacional, como aliás se viu no seu incumprimento global, sistemático e progressivo das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isto não é nenhuma atitude antissemita, vale a pena dizer. Nós podemos ser contra Israel e não ser antissemita. Nós podemos ser anti-sionistas e não ser antissemitas. Nós devemos ter a coragem de ser contra Israel, mesmo correndo o risco de poder ser considerados antissemitas. Mas acho que quem provoca mais o antissemitismo no mundo, neste momento, é Israel. Obrigado por essas declarações, embaixador. É o momento certo para fazermos um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.